nós! Isso aí, nós volta de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Dessa vez eu fiz um corte aí do jogo aberto da ESPN, a repercussão ainda a goleada que o Flamengo deu no Corinthians no final de semana no Campeonato Brasileiro. Eles falando aí que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até agora. O Flamengo dominou o Corinthians e venceu. Também falando aí da suposta camisa vermelha da seleção brasileira. Antes de mais nada, eu quero pedir você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Lembrando a você que para esse conteúdo chegar até você, é muito importante que você deixe o joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também se inscrever no canal aí para dar aquela moral, dar aquela força pra gente, para todos aí do YouTube que faz esse tipo de conteúdo, tá beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixar o like, comentar de onde você tá vendo esse vídeo. E sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, vamos embora lá pro vídeo. Libertadores desse ano vai ser em Lima, no Peru. O estádio ainda não foi confirmado. Quem gosta de Lima, a gente sabe, é a torcida do Flamengo. O Flamengo foi campeão lá em 2019, né? Por falar em Flamengo, quinta-feira pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no Maranhão. O jogo vai ser em São Luís porque o Botafogo vendeu o mando de campo. E o Felipe Luiz vai aproveitar esse jogo aí para poupar uma galera. Tá aqui, ó, Rossi, Arrascaeta, Pulgar, Gerson, De La Cruz. Esses caras devem dar um tempinho, aquela descansada. E um zagueiro também pode ficar de fora. Léo Ortiz ou Léo Pereira, inclusive, devem ficar no Rio de Janeiro. Nem viajam. Gente, esse símbolo aqui, acho que todo mundo conhece, né? Seleção brasileira, 5 estrelinhas, as cores tradicionais, verde, amarelo, azul e branco. Mas no ano que vem, a camisa vai ter uma cor nova. Uma seleção de roupa nova? Fica tranquilo que no amarelo ninguém mexe. Mas o azul, esse aí, vai descansar um pouquinho. A camisa reserva do Brasil na Copa do Mundo vai ser vermelha. Olha, eu particularmente acho uma cor linda, né? Eu sou muito América. Na seleção é que me pegou de surpresa. Mas você sabia que já rolou? O Brasil usou vermelho em 2 jogos do Sul-Americano de 1917. Vai dizer que não lembrava? Também teve camisa de goleiro. Olha o Júlio César na Copa das Confederações de 2013. Eu tô lendo aqui no GE. Globo. O uniforme vai ser vermelho em tom mais desbotado, com listras pretas que se assemelham mais a manchas. Como é que vai ser isso, gente? Alguma coisa assim? Ou assim? Sei não, hein? Você gostou? Sei lá. Quero saber quem vai ser o técnico. Camisa nova só vai sair em março do ano que vem mesmo? A CBF chegou a um acordo com Carlo Ancelotti, que está de saída do Real Madrid. A ideia é já contar com ele contra o Equador e o Paraguai em junho. E o currículo dele é bom, hein? Já foi campeão italiano, espanhol, alemão, francês e inglês. Ganhou a Liga dos Campeões da Europa 5 vezes. Nenhum técnico ganhou tantas Champions. O cara é brabíssimo. E o estilo na comemoração? Tá entrosado com Vini, Rodrigo, Militão, até na hora de dançar. É um italiano brasileiro demais, hein? Já tô até ensaiando a minha levantada de sobrancelha aí. O Carleto vai virar Carlinho. Cara, eu não consigo fazer esse negócio que ele faz com a sobrancelha. Impossível pra mim. Você consegue? Ó, assistiu algum filme de terror ontem à tarde? Hein, Fabuloso? Ontem eu assisti um filme de terror ontem. É? É. Qual o título? Qual o nome do filme? Massacre do Maracanã. Massacre do Maraca. Massacre do Maracanã. Rapaz, o Mengão não tomou conhecimento. 1, 2, 3, 4 e capita. Cabia muito mais. É isso, Play, boa noite a você, boa noite a todos. Enfim, o jogo perfeito do Flamengo, né? E desde a escalação, né, que o Felipe Luiz ele entra com o Pedro e o Cebolinha na frente. Enfim, a intensidade de jogo, a qualidade dos jogadores, a dinâmica do Flamengo nas movimentações. Então, acho que talvez, na minha opinião, aí tenha sido o melhor jogo do Flamengo. Né, melhor jogo de um time nesse campeonato? De um time. De um time no Campeonato Brasileiro, sim. E, enfim, tem muita qualidade envolvida, né, no trabalho do Flamengo, nas mãos do Felipe Luiz, competência de elenco. E do outro lado, né, o lado do Corinthians, um jogo para ser esquecido, né? E é um jogo, na minha opinião, que o Orlando ele erra na escalação, na maneira como ele vai enfrentar esse Flamengo no Maracanã. E aí também tem a questão da intensidade dos jogadores, a falta de confiança, né? Logo o Corinthians sofre o primeiro gol antes dos 5 minutos iniciais ali. Então é isso, acho que para o Flamengo é algo que traz muita confiança para esse elenco que já é muito confiante.
O resultado que tem um impacto, né? Corinthians e Flamengo. E pro lado corintiano é absorver o golpe, é corrigir aí muitas coisas que aconteceram de errado nesse jogo, né? Muito trabalho pro Dorival e, enfim, e saber que tem muita coisa para ser trabalhada no dia a dia. Fabinho, o Flamengo com o que tem de melhor praticamente, né? Você pode discutir ali na lateral esquerda, de repente o Alexandre é o titular, ontem não estava presente. O Bruno Henrique é mais titular do que o Cebolinha, mas a tropa estava toda reunida e aí, quando essa tropa está numa tarde inspirada, é muito difícil de segurar. É difícil, é uma equipe muito bem treinada, né, Plirri? Ele com vários protagonistas, né? Cada rodada a gente fala que tem um protagonista do Flamengo. Às vezes a gente elogia o Pulgar, o Wesley, Gerson, aí ontem De La Cruz, Pedro. São muitos jogadores, né, de qualidade, então é difícil marcar. No segundo tempo, as substituições os jogadores que entram, às vezes, é até melhor do que os que estavam em campo. Então, realmente... Mas, Luiz Araújo, mas é legal ver essa superioridade, que eles conseguem transformar essa superioridade em campo, né? Não fica só no papel, como a gente já falou em alguns anos atrás, do Flamengo, que não conseguia demonstrar toda a superioridade em campo. E o Flamengo, ele tem atropelado as equipes grandes, né? De uma maneira super natural, assim. E até os jogos que não ganha, ele cria muita, o goleiro adversário é sempre o melhor em campo, então... Realmente o trabalho que o Felipe vem fazendo é bastante interessante assim e digno de elogio. Márcio, quem foi o melhor do Flamengo? Melhor do jogo? Eu vou dar, na minha opinião, acho que o Pedro, né, Plirra? Acho que pela volta dele, primeiro o Flamengo já era muito forte. Voltou melhor da lesão? Voltou, o Flamengo já era muito forte. Faltava um jogador com essas características, né, pro Flamengo, que durante toda a ausência do Pedro e ele voltar dessa maneira que voltou, precisava de alguns jogos para poder retornar, né? Porque quem viveu uma lesão grave, né? Como foi meu caso, acho que o Fabula, não lembro se teve alguma lesão também de joelho. Mas é muito difícil você retornar num nível alto, principalmente no futebol de hoje, que tem uma intensidade absurda. Então, acho que, para mim, o Pedro, pela atuação que ele teve, participando, fazendo gols, bem preparado, concentrado na partida, porque você não faz um gol assim, numa saída de bola no goleiro, você não está bem atento e bem posicionado. E no caso, o Pedro, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Fabuloso. Este Pedro, no nível de ontem, é o melhor 9 do futebol brasileiro, contando os que estão fora do Brasil? Eu acho que sim. Boa noite, meus nobres companheiros. Eu acho que sim, ô Plirra. Não vejo nenhum atacante hoje melhor que o Pedro. Apesar de ele estar voltando de lesão, ele voltou muito bem. É um artilheiro nato. Não só artilheiro, como ele também sabe jogar, né, com os companheiros. E hoje, para mim, ele seria o 9 da seleção, né? E ele tá driblando também, voltou driblando da lesão. Isso aí é inédito, né? Ele não fazia isso. Não era característica dele, Não era, Plirra. Mas o que chama atenção também, Plirra, é o Corinthians. O Corinthians, ele tem uma postura dentro de casa e outra postura fora. Ele não consegue ser o mesmo Corinthians que joga em casa, fora de casa. Apesar de ontem, eu acho que foi o pior Corinthians, né? Com o melhor Flamengo. Então, isso causa um dano muito grande. Capita falou agora há pouquinho que você discordou da formação inicial do Corinthians, da escalação. No que especialmente? Porque a gente falou em vários jogos, né, do Flamengo, dos adversários, analisando os adversários, que deram trabalho pro Flamengo, que sofreram, que o Flamengo ele ganha os jogos no meio-campo, né? Então ele povoa muito o meio-campo. Ele tem jogadores que fazem funções de beirada, por exemplo, mas que em muitos momentos eles se agrupam ali naquele setor. Então, se você perde o meio-campo para o Flamengo, a chance de você perder o jogo ela é muito grande. E o que foi o que o Corinthians fez ontem, né? O Corinthians ele entrou com 3 atacantes. Por mais que você fale, mas o Romero ele tem essa função de recomposição, mas ele não é um marcador. O Romero ele é um atacante. Ele posiciona, ele ocupa espaço, mas ele não tem poder de marcação. Então são 3 homens. Ontem, em muitos momentos, assim, na minha visão de jogo, o Carrillo jogou como quase um ponta-direita. Então já são 4 homens de ataque. O Bidon, ele é ótimo jogador, mas ele não tem força de marcação. Então, se você colocar o Bidon, por exemplo, para competir com o Gerson, ele vai sofrer. O Bidon é um jogador que, com a bola nos pés, ele tem muita qualidade, mas nesse poder de marcação falta ainda pela questão física. E eu adoro o Bidon com a bola nos pés, a maneira como ele enxerga o jogo, enfim. Então, aí o Corinthians teve, em muitos momentos ali, muita gente que poderia fazer uma sombra,
e mais um jogador de mais marcação, que é o Ranieri. E uma defesa que é lenta, né? O Gustavo Henrique e o André. Esses dois juntos, são jogadores não combinam. Não combinam. Eu acho que eles podem agregar, né? Mas eles têm um jogo muito característico e muito parecido. São jogadores que não têm o poder do combate, são jogadores que não têm velocidade. E aí você tem um homem na frente só de marcação realmente, que é o Ranieri. Então, assim, em vários momentos do jogo, se não todos eles, o Flamengo sempre tinha superioridade numérica. E aí você pega um time de muita qualidade, que mesmo pressionado, os caras conseguem sair de situações. Imagina com espaço, o que esses caras tinham de jogada na cabeça para produzir. Então é isso, eu acho que o Corinthians em muitos momentos, né, em jogos bons do Corinthians, o Corinthians sempre se preocupou com o meio campo. A formação na minha cabeça principal do Corinthians é 3 homens de mais marcação. Quais seriam os seus 3? Que é o Ranieri, o Carrijo, o Martins e um homem mais centralizado e 2 homens de frente. Aí você tem poder de marcação. Ontem o Corinthians poderia ter até uma outra preocupação, colocar talvez, não é um jogador de marcação, mas um jogador que saiba fazer essa função de meio campo. Eu acho que teve muito espaço. O Flamengo ontem teve muito espaço no meio campo para criar e fazer o jogo. Ô, Plirri, tem um detalhe também. Quinta-feira eu acabei comentando o jogo contra o Racing. E o Corinthians, os primeiros 10 minutos do Corinthians foi bem abaixo já. Numa rotação bem mais baixa, uma equipe um pouco mais preguiçosa, desatenta. E com a expulsão do Félix com 10 minutos do primeiro tempo, fez com que a equipe tivesse que mudar a postura. Então já tinha tido o exemplo durante a quinta-feira e conseguiu reverter um papel, porque a equipe do Racing era muito mais fraca que a do Flamengo. E o começo do Corinthians também foi muito ruim, tanto que toma o gol já com 4 minutos e isso prejudicou bastante. Sim. E eu acho que o maior erro do Orlando nessa partida foi que na quinta-feira eles se desgastaram demais. A equipe teve que correr o triplo para ganhar o jogo do Racing, até para se manter vivo na Sul-Americana. E a gente sabia que fisicamente o Corinthians já ia sofrer no domingo, ainda mais numa equipe intensa como é a do Flamengo. Então eu acho que mais do que o esquema, você saber aproveitar outros jogadores um pouco mais fresco para essa partida, sabe? Porque ele iria cobrar isso, iria pedir intensamente. Eu acho que aí foi o maior erro dele. Repetir a equipe, teve uma mudança na zaga por questões de técnica, né? Que o Félix foi expulso na quinta-feira e já tinha que trocar esse zagueiro, porque nos últimos jogos o Félix realmente veio muito mal, mas eu acho que ele pecou nisso. Não só no esquema, mas de colocar jogadores mais frescos, porque quinta-feira fisicamente o Corinthians também Como você montaria o time do Corinthians, Fabinho? Como você montaria? Não, eu acho que eu tô com o Capita nesse sentido assim. Eu gosto da equipe do Corinthians com 3 meio-campistas e depois do Garro a gente entrevistou o Emiliano no Bola da Vez, que foi acho que o maior pecado do Ramon nesse sentido foi ter perdido o Garro nesse momento assim, porque eles não encontraram uma reposição para isso e o esquema todo sofreu bastante com essa saída do Garro. O Coronado, que é o jogador da posição, também não conseguiu ter sequência. E para você achar um outro jogador para essa função, o Corinthians meio que se perdeu e por isso começou a jogar com 3 atacantes, que na verdade não combina com essa equipe assim. Os atacantes, eles rendem menos, né? O Memphis tem uma função defensiva que ele não se encaixa e o meio-campo fica com menos pessoas do que já está acostumado, com menos jogadores. Como o Capita falou, você teria que jogar com um jogador um pouco mais de marcação, ou você pode baixar o Memphis para 10, mas sendo que esses 3 jogadores, o Bidon realmente ele sofre muito para fazer um jogo mais físico, mais pegado. Se você joga com 3 jogadores mais físicos, de repente conseguiria levar um pouco mais de trabalho pro Flamengo. E a colaboração do Memphis, ele ontem até saiu machucado ainda no primeiro tempo, mas enquanto esteve em campo e em todos os jogos dele pelo Corinthians, mesmo nos que ele foi bem, fabuloso, no que diz respeito à recomposição, é quase nula, né? Não, aí não é característica dele, né? E outra, também nos primeiros minutos, ninguém viu a cor da bola no Corinthians, né? O abafa que o Flamengo deu foi impressionante, né? O Flamengo pressionou o Corinthians no começo de uma maneira que o Corinthians não conseguia sair. E aí fica difícil pro Memphis também, né? Não é característica dele baixar. Bom, ele teria que vir ajudar, né? Tá vendo que tá em inferioridade no meio, tinha que vir, vem todo mundo atrás da linha da bola, amigo. Não joga, mas também, né, não deixa jogar. E realmente... O Matheus Donelli, que foi titular do gol do Corinthians enquanto o Hugo teve machucado, né? O Hugo se machucou na final do Campeonato Paulista mesmo, né? Ele fica ausente por mais de 3 semanas, quase um mês, até também teve num Bola da Vez recente aqui conosco. Ele era muitas vezes criticado por sofrer gols
de arremates de fora da área. Ontem, os 2 primeiros gols do Flamengo de arremates de fora da área. De quem foi até cogitado para assumir a seleção brasileira, mas para a alegria dos rubro-negros permaneceu no Mengão. Está iniciando uma carreira como treinador profissional. O Filipe Luiz, que ontem, você viu a entrevista coletiva dele, Capita? Reclamou dos analistas de internet, que essa galera forma muita opinião, fala muita bobagem, forma muita opinião, e ele sugeriu aos torcedores não consumissem esse tipo de conteúdo. O que você achou dessa declaração do Filipe? É um momento para ele falar, né? Porque, enfim, ele dirige um grande clube e as pessoas olham com admiração para ele. Eu acho que o que ele fala... Você fala consome realmente... esse tipo de conteúdo? Eu... Então... Você não fala não, né? Não consumo. Mas não tenho muita... Esses caras que gritam, xingam o jogador de lixo, treinador de... A gente também faz críticas aqui, né? Enfim. Mas existem críticas e críticas. Existem críticas e críticas. Formas e formas. Exatamente. Mas assim, o que eu acho, assim, eu entendo o que ele coloca, eu acho que realmente tem um poder, né, cada vez maior de comunicação, como é que chega a informação para o torcedor, mas o que fica muito marcado é o que acontece dentro do campo, sabe? Eu acho que o torcedor mexe com paixão, ele pode ser influenciado de alguma forma. Ele é muito influenciado. Mas assim, se a gente ficar teimando aqui, por exemplo, que tal jogador do Flamengo não joga bem e o cara dentro do campo render, a gente vai passar por trouxa, por idiota. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele cobrou como cobra na Libertadores, por exemplo. As atuações do Flamengo na Libertadores... o Felipe sentiu na pele depois da derrota para o Central Córdoba. Então, mas as atuações do Flamengo na Libertadores, elas não são nada parecidas com a exibição de ontem. Então o torcedor olha... Por que, Capita? Não são. A intensidade do Flamengo não é a mesma. Por que não? A intensidade não é uma coisa que você consegue imprimir? Não sei se a marcação ela é mais ajustada, se os times realmente olham para o Flamengo assim, o Flamengo é muito superior e a gente realmente tem que fechar a casinha, a gente tem que marcar, jogar por uma bola. Às vezes aqui no Brasil a gente quer, como a gente falou, alguns times do Brasil querem enfrentar o Flamengo de igual para igual, de peito aberto, a gente é capaz, enfim, aí... Alguns conseguem, outros não. Esses times que o Flamengo enfrentou na Libertadores, era assim, a LDU, eu vi o jogo antes da LDU do Flamengo, os caras sufocaram o adversário, marcaram sob pressão, os zagueiros estavam na frente da linha do meio campo, em casa. Contra o Flamengo, como foi a marcação? Os caras foram lá para trás, fecharam o meio campo, não deram espaço para o Flamengo. Jogando em casa. Jogando em casa. E é isso. Então o Flamengo de ontem, ele não foi o Flamengo da Libertadores. E por conta disso o torcedor vai pressionar um pouco, enfim, mas ele vai olhar e falar assim, mas esse não é o Flamengo que a gente está acostumado, esse não é o Flamengo o que o Flamengo pode produzir, o torcedor olha dessa forma. Mas quando você vê o Flamengo de ontem, isso tudo é retomado novamente, a confiança, a alegria, enfim. Então é pertinente o que o Filipe Luiz falou, é lógico que esses caras ele têm influência, como a gente também tem quando a gente vem aqui e dá uma opinião sobre, mas é o campo que mostra, e eu acho que o torcedor do Flamengo, com algumas observações, reconhece o trabalho que é feito, a qualidade do elenco e está muito feliz com o que está sendo produzido. Fabinho, o que você achou da declaração do Felipe? Cara, eu acho que como a gente analisa quarta, domingo, é muito jogo para o cara manter um alto rendimento assim a todo momento. Eu acho que você tem que fazer uma análise maior, mais macro do trabalho. A gente sabe que o trabalho do Felipe é muito bom. Óbvio que uma hora ou outra ele vai dar uma derrapada. E quando eles falam em alguns argumentos, que a gente pede argumentos a todo momento, né? O porquê não jogou bem, por que não ganhou? E eles dão a resposta dele, a gente acha que soa muito como desculpa, que a viagem é longa, que é altitude, que essas equipes vêm jogar fechada dentro de casa. Mas eu acho super natural, quando você joga quarta e domingo, você não consegue manter uma atuação dessa. Como você acredita que quarta-feira o Flamengo, terça-feira o Flamengo vai fazer uma outra atuação como essa, no domingo ele vai conseguir fazer de novo e manter durante 80 jogos da temporada. O Super Mundial, ele estreitou demais o calendário em 2025. E além, logicamente, do desgaste físico, há um desgaste mental absurdo, quase que criminoso. E as vítimas já começam a aparecer, mesmo os mais cascudos, os mais vividos, os mais experientes. Depois de uma atuação... E é isso aí,
aí, você que assistiu esse vídeo até agora, espero que você tenha gostado, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar, dizer pra mim aí de onde você tá assistindo esse vídeo, é muito importante o seu comentário, é muito importante que você compartilhe esse vídeo aí com mais amigos, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajudar aqui também no crescimento do canal. Cara, eu gostei demais desse corte, espero também que você tenha gostado. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.